Certamente, este versículo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, é um dos versículos mais intrigantes das Escrituras. Ele diz que veio Jesus para o que era seu e os seus não receberam. Jesus, a luz do mundo. Jesus, o Alfa e o Ômega. Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus, o Santo e o Verdadeiro. Jesus, o Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, o maravilhoso Conselheiro. Jesus, a pedra de esquina. Jesus, o princípio e o fim. Jesus, a graça e a verdade. Jesus, o caminho e a vida. Jesus, o santo e verdadeiro. O Verbo de Deus. Jesus, a alegria completa. Jesus, Salvador. É intrigante que eles não tenham recebido, nem reconhecido, nem puderam perceber que aquele homem é o Filho de Deus, em verdade e em realidade. Portanto, nós todos precisamos de meditar na verdade de que o homem pode não querer a graça de Deus e rejeitá-la. Pode não receber aquele que é o Criador e por meio do qual todas as coisas foram criadas. Aquele que tem a primazia e que vai convergir nele todas as coisas nos céus e na terra. O Rei do reino do céu. O Rei de paz. Precisamos meditar como puderam os seus não receberem. Eles que viram os sinais que Jesus fez. Eles que ouviram a pregação da verdade. Eles que viram a luz diante deles. A luz que ilumina todo o homem. Eles não receberam. Portanto, nós podemos ter diante de nós esta graça e esta realidade e recebermos outra coisa no lugar de Jesus. Praticarmos outra palavra no lugar da palavra de Jesus. Seguir outro Espírito e outro Jesus no lugar do Espírito de verdade, daquele que ensina e nos guia a toda a verdade. Na carta aos Gálatas, a carta que foi escrita para cortar a religião segundo a carne. A carta que foi escrita para nos livrar de outro Jesus, de outro evangelho, onde o Espírito diz que há maldição para aqueles que estão inventando um evangelho fácil, um evangelho diferente e um Jesus diferente. Cada um de nós precisamos compreender que os próprios discípulos tiveram grande dificuldade em discernir Jesus Cristo, em compreendê-lo. E o próprio Jesus teve que abrir a mente deles para que eles entendessem as Escrituras. Na ocasião em que Jesus andou sobre as águas, e na ocasião em que Jesus repreendeu o vento, eles perguntaram: quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este? Nós que o recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus. Recebemos poder para negar a nós mesmos, para perdermos a vida da carne e ganharmos a vida do Espírito. Ganharmos a vida de nossa alma
pela ressurreição e poder de Jesus. Portanto, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos nestes dias de tantos recursos religiosos, em que se usa tantos recursos modernos para adorar a Deus, mas muitos não chegam a saber o que é ser um verdadeiro adorador, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, porque receberam um evangelho falsificado. E como Pedro diz em sua carta, nós devemos beber o leite não falsificado. A palavra de Deus viva, viva e eficaz. Aquela que corta a nossa carne e assim nos faz entrar na ressurreição e vida de Jesus Cristo. No reino que ele veio trazer, o reino do céu. Algo fora da terra, da poeira, das coisas humanas. Vocês se lembram do que vai se tornar, no que vai se tornar a estátua que foi vista no livro de Daniel? Poeira em tempo de estio. E é assim que são os pensamentos humanos. E assim serão as obras humanas. E assim será tudo que não veio do céu e é terreno, como poeira no tempo de estio. A pedra veio e esmiuçou a estátua. E ela se tornou como poeira. O Jesus verdadeiro, o Espírito de verdade, a pedra movida sem mão humana, vai encher a terra. Vai fazer desaparecer tudo que não é do céu. Tudo que é da carne e que é mundano. E vai trazer a realidade do reino de Deus e do conhecimento de Deus para a terra. Bendito seja o Senhor e todos que o receberam. Precisamos de nos curvar diante de Deus, receber a sua palavra, rever o que pensamos e rever o que imagina o nosso coração. E como está escrito em Isaías 65:2, o caminho que não é bom é seguir os nossos pensamentos. Portanto, os pensamentos humanos inventaram quantas coisas a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito das Escrituras. Largam o que está escrito para falar a própria palavra. Estejamos firmes na fé somente com o que Jesus disse, perseverando na doutrina dos apóstolos, andando segundo o Espírito e mortificando toda a nossa natureza terrena. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos que o receberam e que receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Amém.